a impressão que dá é que os brasileiros têm muito mais esse clubismo quando se trata da seleção, né? Tipo, eu vi o primeiro jogo contra Marrocos numa casa cheia de vascaíno e botafoguense. E o que eles estavam torcendo contra o Paquetá era absurdo. Era, tipo, realmente torcer contra. Era um negócio de você querer que o cara fracasse, sabe? Então, o clube, ele tá indo na frente da seleção brasileira, né? E eu acho que isso é muito porque também acaba acontecendo a questão dos calendários, da CBF não fazer parar na data FIFA, até que ano passado parou, mas aí parava e aí quando voltava não dava tempo do jogador voltar para o time, enfim. E aí sempre estava sendo prejudicado. Então, acho que está criando essa antipatia também em relação à seleção e a perda dessa identificação, né? Mas, cara, eu acho que é isso, sabe? O Danilo Santos está muito bem, tá vivendo um momento absurdo. Tudo bem que teve toda a polêmica ali do Botafogo, no final ele não jogou mais e tal, mas, cara, ele jogou muito na seleção, conseguiu também chamar a responsabilidade, é um cara que parece que não treme. O Endrick não treme, o Ryan também, pô, pelo Vasco, que não é um time estrelado hoje em dia, ele chamava a responsabilidade, chamou a responsabilidade na final da Copa do Brasil, chamava a responsabilidade de qualquer jogo, tem personalidade. Você tem o Luiz Henrique também, que eu acho que tem personalidade. O Danilo, a gente está falando aqui do Danilo do Flamengo também, o Danilo é um cara que não treme em decisão, ele tem gol em final de Libertadores pelo Santos lá quando ele era novo e tem gol pelo Flamengo. É um cara acostumado também a isso. Então, assim, eu acho que existem jogadores que atuam no Brasil que deveria ser mais importante você analisar o que a seleção precisa e o que esses caras fazem em seus determinados respectivos times, do que você ficar num clubismo de, pô, vou torcer contra o Ryan porque ele é do Vasco, era do Vasco, né, é formado no Vasco, vou torcer contra o Danilo porque ele é jogador do Botafogo, o Endrick é palmeirense, tirou o título do Botafogo em 2023, então vou torcer contra. Cara, eu acho que tinha que ter esse sentimento de o melhor para a seleção brasileira, né? Porque nesse momento todo mundo teoricamente estaria no mesmo barco. O que importaria seria a atuação dentro da seleção, né? E não o contrário. Eu acho que eu sinto falta disso também em relação aos brasileiros. Olha, é claro que existem pessoas assim, né? Mas eu também vi muitas sem tanto clubismo, cara. Torcendo pelo Ryan, pelo Luiz Henrique. Sim, mas pelo Flamengo não. É mais difícil porque o Flamengo dá mais em evidência. Todo mundo que eu vi assim, na minha bolha, né, óbvio. Mas, tipo, torceu contra, cara. É impressionante, assim, não queria, não pode jogar, e o Paquetá não sei o quê, e o Danilo não sei o quê. Sabe, acho que falta isso, porque o Flamengo tá muito em evidência, né? Então, acaba magoando mais do que o Ryan no Vasco ou o Danilo no Botafogo agora. E até falando sobre os jogadores, eu puxei a provável escalação logo, porque daqui a pouco vai sair, né? O Ancelotti contra Marrocos, ele divulgou para os jogadores umas 2 horas e meia antes, né? Quem ia jogar e tudo mais. Então, daqui a pouco isso acaba vazando para a gente não ter cola aqui e ser genuinamente o que cada um gostaria de mandar a campo. Mas eu queria puxar um tema aqui que a gente até conversou bastante lá no Desflar. Nesse ciclo de Copa do Mundo, até a Bruninha citou, Vinícius Júnior é muito cobrado. Na última Copa, ele de fato foi bem, né? Tem até um vídeo do Falso 9 que ele mostra isso e muita gente não teve essa percepção, mas de fato ele foi muito bem naquela Copa do Mundo. E se eu não me engano, ele tinha 20 ou 21 anos naquela ocasião, né? E aí agora ele vai para sua segunda Copa do Mundo. Em um ciclo também, Cauê, que foram 4 treinadores. Até é difícil da gente pontuar assim, pô, quem foi super bem durante todo esse ciclo de Copa do Mundo. Sendo muito sincero, eu não sei, de verdade. Talvez o Militão, mas teve muita lesão, que entrava e jogava bem. Com o Ancelotti, o Estevão foi muito bem, né? Com o Ancelotti, mas durante todo o ciclo, não. Pois até porque o Estevão aparece depois, mas eu tenho a sensação também que o Vinícius Júnior, que esteve em todo esse ciclo, né, sendo sempre convocado, porque é o Vinícius Júnior, ele foi prejudicado por tantas trocas de técnico, né? Cara, você começa com o Ramon, você tava com o Tite, vai pro Ramon, aí depois você vai pro Fernando Diniz, aí você vai pro treinando o Fluminense ao mesmo tempo. Dividindo o Fluminense. Dupla jornada, né? Quase o Július. Pois e aí Fernando Diniz foi pro Dorival, e aí depois pro Ancelotti. Então, assim, não é nem entrando no mérito, cara, de capacitação, de técnico, não. É porque você interrompe trabalhos e aí o Vinícius Júnior joga de uma forma no Real Madrid. Aí ele chega e vai jogar com o Fernando Diniz, que é completamente diferente, cara. Ou você dá tempo, né, para ele se adaptar a essa forma de jogar, ou ele não vai conseguir, porque é muito difícil. É um período muito curto. O Vinícius Júnior encontra a seleção a cada 3 meses, aproximadamente. Então, cara, é muito difícil que você tenha essa constância, tenha esse entrosamento, esse entendimento, né? Então,
ao meu ver, essa cobrança exacerbada em cima do Vinícius Júnior também é ignorando muito esse contexto, cara. Cauê, qual é o jogador que conseguiria, né, em um cenário tão instável assim de ciclo de Copa do Mundo, ser tão constante? É difícil, né? Eu costumo sempre falar isso da questão do ciclo da seleção brasileira, porque como você falou, uma coisa é você jogar com o Ramon Menezes, que é assim, pô, pelo amor de Deus, o Ramon não conseguiu se firmar nem no Vasco em 2021, se eu não estiver enganado, 2020. E aí vem o Dorival, outro completamente diferente. Vem o Fernando Diniz, que é completamente diferente ainda mais. Então, assim, eu acho que não dá para salvar ninguém, mas não por culpa dos jogadores, por culpa do planejamento da CBF como um todo. Principalmente porque fica naquela novela do Ancelotti, vem, não vem, vem, não vem, no final ele vem, mas assim, jogam meses e meses de trabalho fora. E como a Bruna falou, teve o Estevão, que estava bem, se machucou, infelizmente, acho que seria essencial nessa Copa. O Rodrigo também, o Rodrigo eu vejo pouca gente falar dele. Eu acho que é um jogador que faz muita falta, principalmente por conta dessa, não ausência, porque como eu falei, acho que o Paquetá cumpre bem esse papel. Mas igual a Bruna falou, e eu vejo isso também, a questão quando é jogador do Flamengo, parece que tem um clubismo não fantasiado, porque é bem claro, inclusive. Porque dos que foram convocados, eu tinha um pé atrás com o Danilo, mas ele me mostrou que merece estar lá. Eu só não chamaria o Alexandre. Mas quando a gente olha para a lateral esquerda, também não tem ninguém. Então, assim, é muito complicado. Falando em lateral esquerda não tem ninguém, o Vinha é titular do Uruguai. Né? Nem no Uruguai, por exemplo, você não tem um melhor que o Vinha, que não joga bola há 2 anos direito. Eu acho que a posição de lateral no mundo, assim, tanto que, cara, o PH chegou a ser cotado para jogar a Copa do Mundo. Não é desmerecendo o PH, mas não tem nível de seleção. E um pouco do que a Bruna falou dessa questão de clubismo, eu vejo muito isso também. Igual teve amigos meus falando, pô, não vou torcer pra seleção se o Ryan não entrar. Falei, cara, eu não tô torcendo pro Ryan, eu torço pra seleção. Óbvio, se o Ryan entrar, o vascaíno vai ficar mais feliz, o botafoguense vai ficar mais feliz com o Danilo. Mas assim, eu acho que tem que... essa desmistificação tem que acontecer no Brasil. Você não tem que torcer porque o jogador do teu clube está indo para lá. Na Argentina, por exemplo, eles torcem pela seleção porque eles são torcedores da seleção. Acho que isso joga a estima do torcedor brasileiro muito para baixo. Mas sobre essa questão de ciclo, não tem como, Pitch. Assim, alguém se destaca. A não ser que seja muito diferente. E o Vinícius Júnior é muito diferente. E mesmo ele sendo tão diferente dos demais, nem ele consegue se destacar, porque é um turbilhão de mudanças a todo momento. Não tinha sequência. Então, óbvio, eu confio muito no Ancelotti, acho que é o treinador certo para esse momento. Acho que é o único que pode, assim... Eu acredito no Hexa, tá? Acredito que possa chegar no título. Então, acho que o Ancelotti era o nome certo, mas demorou muito para chegar também. Boa, é isso. E aí, Bruninha, acha que essas mudanças acabam afetando a vida do jogador e tudo mais? O que ele falou, né? Até o Vinícius Júnior, que é muito acima da média, ganhou o prêmio The Best, não conseguiu se encontrar com tantas trocas, né? Talvez o Neymar, se estivesse bem clinicamente, fisicamente, ele não sentiria tanto, né? O Neymar, a gente sabe que, pô, é cracaço de bola, mas não consegue estar bem, né? Fisicamente, clinicamente, então a gente vai ficar só na galera que vem jogando. Essas mudanças complicam muito a vida dos jogadores de maneira geral, né, Bruninha? Você tem mudanças de esquema, você tem mudanças de comando, mudanças de metodologia, isso tudo afeta, né? Essa responsabilidade que colocam no Vinícius Júnior prejudica muito ele. Acho que você, nisso, concorda comigo. Mas também não acho que deveria ter um entendimento em relação ao contexto que ele está inserido, tantas trocas, a CBF meio desorganizada? Cara, se no clube impacta, imagina na seleção que a gente está falando aqui, que o cara vai pro clube, tem uma tática, vai pra seleção, tem outra, aí volta daqui a 3 meses só que joga só 2 jogos em amistoso ou em eliminatória e volta pro clube de novo. É óbvio que isso impacta, né? Você tem, como a gente citou aqui, 4 técnicos muito diferentes. O Ramon foi menos tempo, era o interino, enquanto a seleção decidiu o que ia fazer, mas de qualquer forma são 3 técnicos, né? Se quiser pegar um pouco mais longevo. Você tem o Fernando Diniz, que joga de uma maneira, o Dorival outra diferente, e o Ancelotti também completamente diferente, e ainda teve esse a mais do Ancelotti ter essa falta de sorte de alguns dos melhores jogadores dele na seleção se machucarem, né? O Wesley era uma unanimidade para todo mundo na lateral direita atualmente, apesar dele não jogar pela lateral direita na maioria das vezes na Roma, mas, pô, tá voando, é um cara que fisicamente entrega tudo, era o único lateral que você podia contar na característica dele.
Então, assim, você perde o Wesley, você perde o Estevão, que estava muito bem também, você perde o Rodrigo, você perde o Militão. Então, também é complicado, né? 2 homens de confiança do Ancelotti que jogaram no Real Madrid, que, no caso, jogam no Real Madrid, e que trabalharam com o Ancelotti e se lesionaram. Então, acho que isso tudo impacta muito. Apesar do Vinícius Júnior, apesar de eu achar que o Vinícius Júnior já fez mais bons jogos pela seleção do que o Rafinha, por exemplo, nesse histórico recente, ele tá devendo, é óbvio que tá. Às vezes você espera mais do Vini. Só que eu acho que esse contexto é muito importante da gente sempre frisar aqui, porque, cara, se no clube impacta, no clube você tem diariamente o trabalho com o treinador, imagina numa seleção que você coloca todo mundo junto ali do nada, nunca jogou, aí muda a convocação na seleção seguinte, muda os jogadores na convocação seguinte, e aí você joga com um cara que você nunca jogou e numa posição diferente, aí vai pra esquerda, vai pra direita, e seu companheiro é um que você nunca jogou na sua vida. Então, assim, isso impacta, né? A gente não pode achar que tudo é muito fácil, né? E não acho que a culpa vai ser do Ancelotti se a seleção cair na 16avos, nas 8avos, nem nada do tipo. Acho que foi certo, inclusive, a renovação para 2030, porque eu acho que é um projeto a longo prazo, e a Copa do Brasil, de fato, que vai estar mais bem preparado, vai ser a de 2030.